eu quero falar um pouco sobre mim, sobre minhas experiências, e eu gostaria de inspirar vocês, né, que estão assistindo, que comprou esse curso. E antes, eu queria dizer que eu fiz com muito carinho, pensando em cada um de vocês, na transformação na vida de vocês, que para mim o que importa é fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso eu escolhi a psicologia, tá? Mas nem sempre foi assim. A psicologia é um sonho, sim, desde a adolescência, tá? Eu sempre sonhei em ser psicóloga ou jornalista. A área da comunicação, a área do comportamento humano, das emoções, sempre me chamaram muita atenção desde a infância. Hoje, eu consigo juntar essas duas habilidades, que é o conhecimento científico da psicologia e ajudar as pessoas com este conhecimento, e a área da comunicação, que é falar, que é a maneira que eu levo o meu conhecimento, mas nem sempre foi assim, nem sempre eu pude pôr em prática tudo que eu sonhei para mim. Hoje eu posso, porque hoje eu sou psicóloga, eu sou formada, eu faço uma pós-graduação em psicologia perinatal, psicologia parental, que também foi uma área de muita curiosidade pelas minhas experiências, né, na infância, na adolescência, minha experiência familiar, e depois com a chegada, né, do filho, na gestação, no parto, pós-parto, os primeiros meses, enfim, instigou ainda mais a minha vontade de conhecer um pouco mais sobre esse universo da psicologia do parto, pós-parto e gravidez, que é uma pós-graduação que eu estou concluindo, e é a minha área de atendimento na clínica. A outra área da psicologia que me conquistou foi a neuropsicologia, que são os estudos, né, das neurociências com a psicologia, que estuda o cérebro, as áreas do cérebro, e as pesquisas vêm comprovando cada vez mais que esse sistema de neurônios, eles têm uma ação efetiva no ambiente, e o ambiente tem uma ação efetiva no desenvolvimento do cérebro, do comportamento, das emoções, e as áreas do cérebro com suas especificidades. E claro que todo o nosso cérebro trabalha em conjunto, né? É uma máquina com posso dizer assim, com multitarefas, né? É na neuropsicologia que eu faço as minhas pesquisas, que eu embaso, né, as minhas teorias, que eu trago os argumentos para tudo aquilo que eu faço, tá? Então, eu tenho de um lado, né, o meu atendimento clínico com a psicologia clínica e a psicologia perinatal, e a minha especialização, que também estou concluindo, que é a neuropsicologia. Claro que tudo isso eu fui construindo ao longo dos anos, tá? Eu não consegui tudo de repente, do nada. Eu sonhei, eu planejei, eu me programei, eu criei estratégias para chegar aonde cheguei. Algumas vezes eu tive que retornar, eu tive que trancar, tá? Eu contei para vocês um pouquinho da minha história dentro da psicologia. Mas antes da psicologia, eu tenho a minha formação de educação física. Eu entrei no curso de educação física com 19 anos, tive dúvidas se era isso que eu queria, se eu queria concluir ou não, né? Esta graduação. Tranquei, fui estudar uma outra área que não tem nada a ver, gerenciamento, e aí eu retornei para a educação física, concluí, trabalhei na educação física por 15 anos com crianças na primeira infância, adolescentes e mulheres adultas. Durante 10 anos eu tive um grupo de treinamento funcional que foi assim muita dedicação
do meu tempo, porque eu estou contando para vocês um pouco da minha história. Por quê? Nem sempre a gente vai ter plena certeza daquilo que a gente está fazendo. A gente vai planejar, a gente vai se programar, mas existe uma coisa que a gente não pode controlar. A trajetória da vida, o rumo da vida, a gente não pode. Por mais que a gente planeje, controle alguns fatores, porque existem os fatores que a gente pode controlar e existem os fatores que a gente não pode. A trajetória da vida é longa e nem tudo é possível, né, de estar dentro do nosso controle. Mas aí, com a minha experiência, o que é que eu falo para você? Se você deseja, se você tem um planejamento, segue. Se você tem um sonho, não desiste. Se você acredita que naquele momento está insustentável manter todo aquele projeto, todo aquele planejamento, dá uma pausa. Retroceder nem sempre é ruim. Saber retroceder é um fator de inteligência, compreender se você pode ou não fazer aquilo naquele exato momento é um fator de inteligência. Avaliar o ambiente, avaliar a situação, avaliar as circunstâncias, dá um passo para trás, dá uma pausa, pensa, reflete, experimenta outra coisa. Então, isso faz parte da nossa trajetória, tá? Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Comigo aconteceu em todas as áreas que eu entrei. Aconteceu na educação física, parei, fui estudar outra coisa, retornei, concluí, trabalhei 15 anos na área, com a psicologia também, eu cheguei a parar a psicologia por um ano, eu fui fazer projetos na área da medicina tradicional chinesa, fui apresentar artigos em São Paulo, fui participar de um seminário, tudo isso demandou tempo, dinheiro, um custo muito alto, e o que foi que eu fiz? Eu tive que escolher. Eu estudo esse ano a minha graduação ou eu tranco? Eu pausei um ano do curso de psicologia e fui viver esse projeto de apresentar um artigo, né, sobre a medicina tradicional chinesa, num lugar que eu queria, com pessoas que eu queria. E eu digo para vocês, valeu muito a pena, porque eu retornei para a minha graduação 6 meses depois, e claro, concluir, enfim, estão entendendo? Então, quando eu digo para vocês retroceder, dar uma pausa, refletir, compreender se de fato aquilo vai andar para você ou não, não tem problema, tá? E se você parou, foi fazer outra coisa, se aquilo que você se propôs, né, a fazer te deu mais resultado, te deu mais prazer em fazer, não precisa mais voltar por voltar, tá? Mas se é o seu sonho, se é o seu desejo a longo prazo, a médio prazo, você retorna, você refaz, você se reinventa, até porque quando você voltar para aquilo que você já estava fazendo, você vai olhar para aquilo com um olhar mais maduro, tá? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu me afastei um ano da psicologia para fazer outros projetos, eu voltei com um olhar mais maduro, eu voltei mais consciente do que eu queria, sabe? Essa pausa, esse afastamento me fez ter certeza, é de fato isso que eu quero. Então, aquele sonho da adolescência, lembra que eu falei? Desde a adolescência, o jornalismo, né? Pela comunicação, o comportamento, a emoção humana sempre me chamaram a atenção. Então, a minha trajetória de vida me fez perceber que aquele sonho era real e que eu poderia manipular as situações, os momentos e que uma hora ou outra, se eu me empenhasse, eu iria conseguir. E consegui, claro, estou aqui e sou psicóloga, concluindo, né, a neuropsicologia, a pós-graduação na psicologia perinatal e parental
Então, eu te dei uns exemplos da minha trajetória de vida. Hoje eu tenho 37 anos, eu sou mãe de uma criança de 2 anos e meio, eu sou casada, e aí eu construí tudo aquilo que um dia eu sonhei. Agora, claro, passei por diversas situações, por situações na vida pessoal, situações na vida profissional, mas eu sempre tive um foco, eu sempre tive metas, né? Curto, médio prazo e longo prazo. Eu costumo dizer que os planos a longo prazo são mais sonhos do que planos, porque a gente não consegue controlar muito as nossas metas a longo prazo. A gente deve viver as nossas metas e o nosso planejamento por parte, um pouquinho de cada vez. E aí você vai construindo pedrinha por pedrinha e de repente, se você seguiu o caminho certo, se você está andando em direção ao seu sonho ou à sua meta a longo prazo, mesmo com retornos, retrocessos, você vai chegar lá, tá bom? Então, essa é a minha história. Espero que eu consiga inspirar positivamente, tá? As coisas na vida da gente acontecem, mas não precisa ser rápido, mas a gente precisa sim controlar aquilo que a gente pode controlar e simplesmente aceitar aquilo que a gente não pode controlar. Aceitar é um sinal de inteligência, compreender que nem tudo você pode dominar, é ter saúde emocional, é ter saúde psíquica, é saber que você não vai controlar tudo nem todos. Então, essa é a minha história, espero que vocês tenham gostado e aproveitem o mini curso Comportamento Digital, que são informações que com certeza vão transformar a vida de vocês, tá? Tchau, tchau!